E aí, pessoal, estamos de volta aí, tá? Como vocês viram, deu um probleminha no vídeo anterior e acabou não tendo como terminar, mas vamos continuar. A gente estava falando, né, do que? A gente estava falando da Constituição de 1891 na questão do voto, né? Então o voto deixava de ser o voto censitário e passava a ser o voto universal, porém com várias restrições. Você tinha que ser maior de 21, né? Você tinha que ser alfabetizado, só homem podia votar, mulher não votava, tá joia? Soldados, cabos, membros de ordens religiosas, nada disso votava. Então o número de pessoas que participavam das eleições ainda era pequeno, considerando então essas restrições. Mas houve aumento do eleitorado. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente tem que colocar. Mas só que muitas, ou a maioria da população ficava de fora. E principalmente qual? Os ex-escravos, né, que não eram alfabetizados e tal. E o pessoal tinha ainda muito preconceito, né, naquela época. Até hoje tem, infelizmente, né, apesar de já estarmos aí no século XXI, né, ainda tem gente que ainda tem a mentalidade muito atrasada, ainda tem esse negócio do preconceito aí. Né? Mas naquela época era pior. Tá? Então, a gente tem que levar isso. E outra coisa, o voto, a gente tem que levar isso em consideração. E a gente também tem que levar em consideração o seguinte, que esse voto era aberto, a gente já falou isso. Isso permitiu o acontecimento do quê? Do chamado voto de cabresto, que era um instrumento dos coronéis para que eles comandassem a vida política no Brasil. Tá bom? Então, estabelecido aí, né, esses pontos principais aí, que eu acho que normalmente quando costuma cair alguma coisa em prova de vestibular, são essas informações que são pedidas, né? Então o Brasil é uma república federativa, voto universal masculino, maior de 21 anos, alfabetizado, não podia ser soldado, raso, nem membro de ordem religiosa. Normalmente são essas informações que são exigidas de vocês aí, tá bom? Então aí o que acontece? Primeira eleição de presidente, eleição indireta. Tá joia? Nessa ocasião, os cafeicultores consideravam que já era possível os civis, ou seja, os próprios cafeicultores tomarem conta do poder político. Eles já governaram. Falaram, está garantido, não tem ameaça de contragolpe, a coisa está tranquila, a república está garantida, então nós vamos governar. E lançaram a candidatura do Prudente de Moraes, um civil, tá certo? Mas o exército brasileiro não concordava muito com isso, ou pelo menos a maior parte do exército brasileiro não concordava muito com isso. Então eles chegaram aos ouvidos dos parlamentares e ameaçaram. Disseram o seguinte, Deodoro da Fonseca, ele vai ser presidente por bem ou por mal? E aí? Tá joia? Os congressistas, né, os parlamentares, então, não podiam eleger o Prudente de Moraes, porque senão poderia acontecer uma guerra civil e aí poderia colocar tudo a perder nesse iniciozinho de república aí. E então eles acabam obrigados a elegendo o Deodoro da Fonseca, né? Deodoro da Fonseca, estando eleito, ele foi eleito com uma margem de votos muito pequena em relação ao Prudente de Moraes, mas eles elegeram para vice o Floriano Peixoto, que era o candidato a vice-presidente da chapa do Prudente de Moraes. Detalhe, o Floriano Peixoto tinha uma quantidade de votos muito maior do que o do Deodoro da Fonseca, ou seja, do presidente. Então ficou claro e evidente que o Deodoro da Fonseca assumiria a presidência da República, mas sem apoio político nenhum. E o resultado disso foi o quê? Que abriu-se uma CPI contra ele, acusando o Deodoro de corrupção, né? E também ficou evidente aí que tudo que o Deodoro da Fonseca tentasse aprovar no Congresso ele não conseguiria. E por fim, né, os parlamentares estavam criando uma lei de responsabilidades do presidente da República, que dava o direito ao parlamento de votar o impeachment do presidente, ou seja, tirar o presidente do cargo dele. Né? E o Deodoro da Fonseca percebeu que isso aí era uma manobra para poder já tirar ele próprio do poder. Então o que ele fez? Ele fecha o Congresso Nacional, dissolve o Congresso Nacional, né? Decreta o estado de sítio, mas aí a reação contra essa medida do Deodoro da Fonseca vai ser muito forte.
parte do exército foi contra, a marinha brasileira toda ela contra, né? O povo, de uma forma geral, também não estava muito satisfeito por causa da inflação lá do encilhamento, vocês estão lembrados que a gente falou sobre isso, né? Então ele, sem apoio político, sem apoio popular e sem também, digamos assim, sem uma unanimidade dentro do exército, acaba renunciando ao cargo de presidente da República antes de completar um ano de governo, né? E vai assumir no lugar dele então o Floriano Peixoto, e aí vai se abrir, né, uma questão. Detalhe, gente, que eu estava esquecendo de falar. Eu falei para vocês que a Marinha estava contra essa medida aí do Deodoro da Fonseca, né, de dissolver o Congresso e tudo mais. E eles viraram canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Essa foi a chamada primeira revolta da Armada. Tá? Então a primeira revolta da Armada foi contra essa medida de dissolver o Congresso Nacional feita aí pelo Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, para evitar uma guerra, acaba então renunciando. Tá? Aí agora sim, questão da sucessão. O Floriano Peixoto, né, se julgava no direito de ficar no cargo de presidente da República. Porém, a Constituição não estava muito clara com relação a isso. Se dizia que se o presidente não cumprisse pelo menos 2 anos, ou seja, metade do seu mandato, que deveriam ocorrer novas eleições caso o presidente renunciasse, que foi então o que aconteceu, né? E o Floriano Peixoto achava que essa lei só se aplicava aos presidentes eleitos pelo voto direto. E no caso do Deodoro da Fonseca, como a gente viu, ele foi eleito pelo voto indireto, porque ele foi o primeiro presidente da República, né? Então ele dizia que essa lei não valia. Então, como não existia uma determinação, uma interpretação clara nesse sentido, acabou prevalecendo a ideia dele. A Marinha não concordou muito e resolveu fazer uma nova revolta, a segunda revolta da Armada. Mas o Floriano Peixoto, ao contrário do Deodoro, ele resolveu enfrentar essa revolta e conseguiu abafá-la militarmente, tá bom? Por causa de medidas como essa, né, essa posição mais forte aí do Floriano Peixoto, tem muita gente que diz que o governo dele foi praticamente uma ditadura, né? Ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro, né? Um nome semelhante lá ao que foi dado ao Otto von Bismarck no caso da unificação italiana, né? O Floriano Peixoto acabou ganhando essa alcunha aí de um Marechal de Ferro. E tomou algumas medidas no sentido de ganhar uma popularidade maior, né? Mandou tabelar preço de aluguel, principalmente no Rio de Janeiro, o preço dos gêneros alimentícios, tentando combater um pouco os efeitos da inflação lá do encilhamento. Com isso ele conseguiu também ganhar popularidade. E ele também teve que enfrentar a chamada Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, né? Que era uma briga local entre políticos locais, né, lá no Rio Grande do Sul, tá joia? Entre federalistas e republicanos, tá joia? E aí o presidente da República acabou envolvido nesse conflito, né? Foi dito que os republicanos, né, queriam combater o governo de Floriano Peixoto. Lógico que isso não tinha nada de verdade, mas o presidente acaba caindo nessa conversa e vai aí então combater esse movimento rebelde lá no Rio Grande do Sul. Mas ele mesmo conseguiu resolver o movimento, essa questão, essa revolução, né, que acaba se arrastando por mais alguns anos e só foi resolvida no governo do Prudente de Moraes. Pois terminou o mandato do Floriano Peixoto, o que aconteceu, né? Muita gente do Exército queria que ele continuasse, mas falou, não, agora nós vamos cumprir o que está na Constituição. A joia vai ter eleição e quem vencer vai ocupar o cargo de presidente da República. Então ele foi o último presidente militar, né, dessa fase aí. A gente vai ver que teve outro, né, que foi o Hermes da Fonseca, que acabou vencendo uma eleição, a joia. E aí então terminava a chamada República da Espada e se iniciava então a República dos Coronéis, a chamada República então Oligárquica, uma nova fase na República Velha, tá certo? Eu vou dar uma paradinha porque estão faltando poucos minutos para a gente parar esse vídeo aqui e a gente vai falar dos acontecimentos aí na chamada República Oligárquica, tá bom? Eu vou ter que parar daqui a pouco também, tá? Já está ficando tarde. Falou, gente.